Vamos falar, podóloga, sobre hiperqueratose na região distal deste hálux. Esse paciente já é meu paciente há bastante tempo e nós sempre fazemos a remoção da calosidade da parte distal aí desse hálux, que é onde se encontra o maior problema desse paciente. Esse paciente, ele sofre bastante com essa calosidade, vindo a ter rachaduras, né, na região ali lateral do dedo, e também ele acaba tendo um descolamento sugestivo à onychomicose, fica muito parecido com uma onychomicose, mas quando nós começamos a fazer a limpeza da unha dele, mensalmente, a gente sempre percebe que esse descolamento ele não evolui, ele se mantém sempre no mesmo lugar, porém, conforme, né, o tempo passa, aumenta a calosidade ali na parte da borda lateral do dedo, e assim esse descolamento ele aumenta. Quando nós mantemos mais frequente as podoprofilaxias, acaba que essa podoprofilaxia ajuda aí essa unha a ter um desenvolvimento melhor. Então, adianta eu ficar orientando esse paciente a usar medicações, antifúngicos e tudo mais, só se for de forma preventiva. Por quê? Porque o atrito do pé dele no solo sempre vai fazer com que ele venha a ter esse descolamento. E isso tendo que ser feita essa limpeza. Ah, Lite, qual é o melhor produto para que eu possa remover as calosidades, as onicofoses, né? Gente, cada pessoa se adapta melhor a um produto. Eu sempre gosto muito de usar o simples repós nas calosidades e nas rachaduras. Porém, quando existem lesões, a gente precisa ter mais cuidado. E existem várias marcas no mercado que já desenvolveram produtos que acabam trazendo uma emoliência aí não muito agressiva e que dão, sim, muito resultado. Mas, nesse caso, nesse dedinho, eu acabei usando o repós de forma simples ali com algodão e o repós dissolvido em um pouco de água, de água destilada, né? Para que a gente tivesse aí a melhora desse trabalho. A gente começou fazendo a limpeza das unhas, né? Eu fiz a limpeza de todas as unhas, de todas as onicofoses, cortei as unhas de forma correta, trouxe o maior conforto ali, né, possível. E após a gente fazer essa limpeza em todas as unhas, nós deixamos a região que existia a calosidade por último. Por quê? Para que esse produto ele viesse a agir de forma mais eficaz. Lite, adianta fazer peeling na rachadura? Adianta fazer o uso de um sapato adequado, de uma meia adequada? Tudo que a gente fizer para melhorar vai ajudar. Porém, a gente precisa entender que se existe uma hiperpressão na região, né, provavelmente a pisada desse paciente ela foi ajudando, auxiliando que essa calosidade ela fosse crescendo, então a gente acaba tendo que fazer regularmente essa remoção dessa calosidade. Para quê? Para que ele venha a ter mais conforto. Depois, no final ali, eu vou mostrar para vocês que nesse dia, nessa consulta, eu orientei ele a gente usar um protetor, uma ortoplastia, que protegesse esse dedo e impulsionasse esse dedo a ficar mais direcionado ali para frente, né? E não agarrando em garra o solo. A gente percebe nesse paciente que a articulação entre as falanges dele já chega a ter como se fosse uma mini joanete, né? Existe aquela protuberância óssea ali que dá a entender que aquilo ali que essa calosidade ela desenvolve em função de uma pisada em garra, né? De do dedo em garra. E aí, somente no dedo do hálux, nos outros não. E cada pessoa, as lesões dela, elas são individuais.
Então não tem como nós darmos uma orientação igual para todos os pacientes. Cada paciente é único e cada paciente ele traz as suas particularidades. E olha só, essas rachaduras que o paciente havia apresentado, elas não tinham lesão, então elas estavam íntegras, né? Somente espessou mesmo ali a pele e a gente removeu com maior cuidado com uma lâmina 21 para que fosse removido tudo ali direitinho e ele não viesse a sentir o desconforto nos próximos dias. A gente pode sim usar o peeling para fazer uma remoção mais fácil, mas uma coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente fala em podoprofilaxia é que muitas vezes as pessoas elas chegam no nosso consultório querendo um resultado imediato, esperando por aquele encontro com a podóloga. E muitas vezes quando esse paciente ele vai a primeira vez e a gente não faz aquilo que ele esperava, que é trazer o alívio, que é trazer o conforto, que é ver algo acontecer de novo, a gente acaba frustrando o nosso paciente. Então, muitas vezes, nesse primeiro contato, a gente pode sim fazer a podoprofilaxia e apresentar um plano de tratamento, o que pode ser feito para esse paciente, para que nas próximas vezes que ele vir ao consultório, a gente possa colocar o ácido depois de alguns dias, ir lá remover as calosidades, para que fique mais tranquilo. Mas eu sempre gosto de frisar que a podoprofilaxia tradicional, aquela limpeza com lâmina, com lixa, uso de esfoliantes, de cremes, sempre é uma ótima alternativa. É uma alternativa que deixa o nosso cliente satisfeito, deixa o nosso cliente saciado. Ele sai do nosso consultório com aquela sensação de que ele está bem com os pés dele, que ele está satisfeito. Então, é muito bom a gente poder prestar um serviço de excelência, fazer com que o nosso cliente ele realmente ele saia satisfeito do nosso consultório. E aí a gente removeu tudo que precisava ser removido ali com a nossa lâmina, né, 21, e depois eu vim com a própria fresa 720 para remover ali algumas asperezas que tinham ficado, já que eu queria dar um acabamento melhor aonde havia ficado alguma fissurinha. Então a gente faz aquele acabamento com a broquinha de leve e depois no final, quando eu faço o acabamento de todo o pé, eu ainda posso passar uma lixinha plantar ali para trazer um pouco mais de qualidade, né? Sempre lembrando também de fazer aquele acabamento com o nosso com o nosso com o nosso esfoliante e o nosso hidratante ou um óleo, né, que venha trazer ali um conforto e a gente possa fazer uma massagem de finalização no nosso cliente. Isso traz toda a diferença. Então a gente gravou somente esse dedo para não ficar cansativo para vocês, mas eu espero que faça todo sentido. E lembrando, depois que a gente fez a podoprofilaxia, a gente orientou o paciente que seria interessante usar essa ortoplastia. E ele concordou, a gente fez aí a ortoplastia. Vou mostrar para vocês o antes da rachadura, né? Depois ali removida todas as calosidades, a unha, a própria rachadura. E depois a nossa produção da nossa ortoplastia, que foi em formato de anel, para que realmente só impulsionasse o dedo. E aí, podóloga, gostou desse vídeo? Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado no seu crescimento profissional. Meu nome é Litieri Dornelles, eu sou criadora do Método VGP e eu espero que você esteja aí acompanhando todas as novidades que a gente vai trazer aqui nos próximos tempos. Antes de mais nada, eu quero te pedir para que deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e comente o que faz sentido para você aqui, você está vendo aqui no nosso canal. Também quero te convidar para ir lá no Instagram acompanhar todas as novidades que chegam lá todos os dias. Um beijo, até a próxima, um ótimo dia!